Paz do Senhor a todos. Amém. Uma boa noite. Uma boa noite a todos. Nós queremos agradecer a presença de todos que nos visitam. Nós temos um casal ali. Que Deus abençoe. Temos mais alguns visitantes. Tem alguns que já estão frequentando, vindo nos visitando mais vezes, né? Que bom. Sintam-se à vontade na casa do Senhor, né? Que o Senhor, que você possa estar sensível nessa noite a ouvir o que o Senhor tem preparado para nós, que você possa estar com o seu coração aberto, né? E se você ainda não abriu o coração, eu te convido que adore ao Senhor, se ligue no Senhor nessa hora, né? Não tem como esquecer os problemas, irmã, a gente fala de problema lá na rua, mas realmente não tem como. Não tem como, os problemas eles estão aí, mas coloque nas mãos do Senhor, entrega para Ele. Se você está com alguma dificuldade, algum problema, entregue ao Senhor, confia nele. Né? O Senhor, Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Todas as coisas. Nada sai do controle do Senhor. Né? Talvez a sua semana não foi boa, mas confia. A próxima semana vai ser uma bênção. Profetize, acredite, creia, peça ao Senhor a direção. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor e para ouvir o que Ele tem para nós, porque eu tenho certeza que o Senhor preparou algo muito especial para você nessa noite, para nós nessa noite. Basta nós estarmos sensíveis a isso. Porque o Senhor, Ele trabalha de todas as formas, de todas as maneiras. Basta nós termos essa sensibilidade de entender o mover do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé? Antes de nós orarmos, eu quero deixar um versículo que está em Tito. Você não precisa abrir. Em Tito, capítulo 3, o versículo 6 e o versículo 7, que diz assim: Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Pela graça do Senhor Jesus, pela sua generosidade, pelo seu amor, é que nós estamos aqui. E é por causa do amor dele que nós também viemos aqui hoje. Porque se não fosse pelo amor do Senhor, a graça infinita do Senhor, nós não estaríamos aqui. O nosso coração, ele não tem esse entendimento, a nossa mente não tem esse entendimento. Se não fosse pela graça do Senhor Jesus, nós não estaríamos aqui. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito e o que tu vais fazer, Pai. Nós temos o coração agradecidos a Ti, Senhor, porque em meio às dificuldades nós sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa. Nós confiamos e nós cremos num Deus poderoso, num Deus que opera de todas as formas e maneiras. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, pelo Teu infinito amor, pela Tua graça maravilhosa. Por esse amor, Senhor, que nos constrange, que nos mostra o quão é maravilhoso ser amado por Ti, Senhor, e o quão maravilhoso é amar a Ti. O Teu amor, Ele nos constrange. O Teu amor, Ele nos constrange, Pai. Ele nos faz enxergar, Senhor, Ele nos faz ver coisas que nós não viríamos se não fosse por Ti. Nós somos gratos, Senhor, por estarmos na Tua presença. Nós somos gratos por cada pessoa que está neste lugar, por cada família que entrou neste lugar. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Nós Te louvamos por poder estarmos aqui em igreja para Te adorar, para Te bendizer, para ouvir de Ti, Senhor, o alimento que nós precisamos. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos
porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Rei dos Reis. Tu és o Senhor dos Senhores. Tu és o amado da nossa alma. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos porque Tu estás neste lugar. Nós Te adoramos porque Tu estás vivo em nós. Obrigada, Senhor. Nós Te adoramos. Vamos adorar ao Senhor? Te convido a adorar a Ele em espírito e em verdade. Minha vergonha me sepultou e eu buscava um Salvador, mas Teu perdão E agora? Oh, ferido estava e me curastes. O Teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro e agora vejo por quê. Nós Te adoramos, Senhor.
Nós te adoramos, Jesus. Nós estamos aqui por Ti, Senhor. Nós estamos aqui por Ti, Jesus. Oh, nós te adoramos, Senhor, e não há outro como Tu. E não há outro como Tu. Tu és o Rei da glória. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. O meu desejo é sentir Teu poder, o Teu poder. Então vem me incendiar meu coração. Eu quero ouvir o som do céu e a Tua glória. E então vem me incendiar. É o Teu altar. Eu quero ouvir o som do céu. Pega as suas mãos e diga: te damos honra, nós te damos. Diga pra Ele: oh, pra sempre. Te damos honra, nós te damos glória, pois Teu é o poder. Nós te damos, Senhor, nós te damos, nós te damos, nós te damos honra, nós te damos, pois pra sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração. Eu quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. É o Teu altar. Eu quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós te adoramos, Jesus. Nós te
adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Exalte o nome do Senhor. Oh, diga a Ele o quanto Ele é lindo. Exalte o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, Jesus. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar.
Nós te adoramos, Senhor. Assim como a corça anseia por água, a nossa alma anseia em ver tua glória, Pai. Nosso coração anseia estar contigo, Deus. Nós te adoramos, Jesus. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Diga. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E antes de nascer, eu escolhido fui, por meu nome me chamou, e de novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. E abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo. Você é livre. Eu sou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Nós somos filhos de um Deus vivo. Glória a Deus.
Nós adoramos o santo nome do Senhor. Vamos fazer uma oração. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, Deus. Nós cremos que o Senhor ouviu a nossa adoração, ouviu o nosso louvor, ouviu a adoração da tua igreja, Pai. Nosso coração está preparado como uma terra fértil para receber a tua semente, para receber a tua palavra nessa noite, Senhor. Nós nos colocamos no lugar de filhos, no lugar de filhos que sentamos para ouvir a voz e os ensinamentos dos nossos pais. Nessa noite, Senhor, continua falando ao nosso coração. Eu tenho certeza que o Senhor preparou uma palavra especial para nós nessa noite, porque o Senhor nunca nos deixa sair de mãos vazias. Então nosso coração está pronto, ó Pai. Nós estamos prontos a ouvir a tua voz. Continua conosco, continua operando em nosso meio. Em nome de Jesus, nós te adoramos. Paz do Senhor a todos, uma boa noite. Vamos fazer a leitura da palavra. Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17, que fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Amém? Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximava da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhes disse: não chore. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E estas notícias a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém? Os irmãos podem tomar assento. A gente vai falar a respeito aí dessa história pequena. É uma história bem clara, ela não tem muito enigma, é fácil de compreender. Até pouco falada, mas que nos traz alguns ensinamentos para a nossa vida. Jesus, enquanto homem, a Bíblia revela que ele fez 3 vezes isso, a ressurreição de uma pessoa morta. A primeira seria essa, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. O que tem de diferente em cada uma delas? A filha de Jairo, ela tinha recém falecido. Jesus ainda estava a caminho para chegar na casa dela, e nesse meio tempo a menina faleceu. Então foi um tempo bem pequeno. Jesus chega na casa de Jairo e ressuscita sua filha. A de Naim já tinha passado um tempo. Ela já estava, o filho dessa viúva já estava na hora do enterro. Eles já estavam caminhando para o momento final de colocar esse rapaz na sepultura, dentro do sepulcro. E Lázaro já tinha falecido há 4 dias. Em todas estas ocasiões, Jesus fez um milagre. E que nos deixa uma pergunta que vem ao nosso coração: será que Jesus não poderia ter chegado antes? Precisava chegar a esse termo
de a pessoa estar falecida. E em tudo que a gente faz na nossa vida, sempre fica essa pergunta: por que Jesus não chega antes? Às vezes acontece tantas coisas com a gente e há uma dúvida no nosso coração: por que Jesus não chega antes? Por que a nossa solução não chega antes? Por que aquilo que esperamos não chega antes? Por que precisa chegar no último momento? Lá quando já não existe mais uma esperança. Porque quando a morte chega, ela acaba com a esperança. Eu vou tentar trazer aqui para que você consiga entender o que estava acontecendo naquele momento. Vou tentar explicar essa história um pouco melhor, como eram feitas as coisas naquele tempo. E é bom a gente prestar atenção, às vezes, tentar imaginar. Às vezes eu vou fazer alguma coisa, eu fico imaginando, às vezes as pessoas estão conversando comigo, e às vezes que eu não esteja prestando atenção, mas é que às vezes eu estou longe, eu estou tentando imaginar aquilo ali. Semana passada o Wagner pregou aqui, ele falou sobre aquilo que Deus tem preparado para nós, nem passou no nosso coração. E daí ele começou a falar daquilo que Deus fez, que a gente pode contemplar, que é a natureza, tudo que Deus criou. E naquele momento ali, eu fui longe. Eu ouvi a montanha, ele explicando a montanha, eu comecei a ver aquilo, tudo que eu já tinha visto de montanha, de mar, da praia, como as coisas que Deus fez é perfeita. E tudo isso a gente consegue contemplar. Aí a palavra de Deus diz que o que Ele tem preparado para nós não conseguimos nem imaginar, né? Isso foi passando no meu coração naquele momento. Tem tanta coisa boa que a gente já pode aproveitar que Deus deixou para nós. E Deus ainda diz que tem coisa melhor que a gente não consegue nem imaginar, não consegue nem passar no nosso coração. E eu tentando imaginar, mas não consigo imaginar aquilo que Deus tem preparado para nós. Então é bom a gente tentar entender a história, se colocar no lugar daquela mulher, para que a gente possa entender o que estava acontecendo ali. Bom, a Bíblia diz que Jesus estava indo em direção a Naim. Jesus estava em Cafarnaum, tinha feito ali um milagre, já estava se acabando o dia, e no outro dia ele se dirigiu à cidade de Naim. A cidade de Naim ficava a uma distância de 50 quilômetros de Cafarnaum. E naquele tempo, a viagem era feita a pé, não tinha carro ou montado em algum animal. Mas só que com Jesus e uma grande multidão, talvez não tivesse animal para todo mundo. Então eles fizeram aquela viagem a pé, caminhando. E eu li ali que algumas pessoas tentaram fazer esse caminho. Hoje essa distância continua a mesma, né? Mas a estrada está melhor. E eles fizeram esse percurso em 10 horas. Pessoas jovens. Então Jesus, naquela época, levou um pouquinho mais, deve ter levado um pouquinho mais de 10 horas. Visto que uma grande multidão o acompanhava. Quando a gente caminha em grupo, a gente tende a caminhar um pouco mais devagar para ficar conversando e tal. E então Jesus deve ter levado mais ou menos um pouco mais de 10 horas. Então Jesus ele deve ter se acordado bem cedinho, né, no outro dia, e começaram ali a sua caminhada para dar tempo de chegar em Naim. O curioso é que a cidade de Naim é uma cidade muito pequena, é um vilarejo de poucos habitantes. E Jesus, foi a única vez que Jesus visitou essa cidade, foi neste acontecimento. Jesus foi lá só para falar com essa viúva. E a história fala que enquanto Jesus estava na sua caminhada, acontecia em Naim um velório. E esse velório agora já estava no momento final. E estava a viúva caminhando com seu filho num caixão em direção ao cemitério que ficava fora da cidade. Era um costume que não se enterravam as pessoas dentro da cidade, mas fora das portas da cidade. E esse enterro então estava se caminhando para fora da cidade. Como que era essa cerimônia naquela época? O enterro ia a mulher caminhando na frente,
sozinha, né? Nesse caso seria a mãe do menino, mas os parentes mais próximos da pessoa que estava sendo enterrada iam na frente chorando. Atrás iam alguns amigos da pessoa que estava morta carregando o caixão, ou o esquife, como diz aqui no contexto, carregando o caixão. Atrás do caixão iam os amigos, iam as carpideiras, que eram pessoas que eram pagas para chorar no velório. Neste caso, acredito que não tinha, porque a mulher não tinha condição de pagar, ela já não tinha marido, tinha perdido o filho. E quando o enterro estava sendo feito, se alguma pessoa cruzasse o enterro, ela tinha que acompanhar o enterro até no cemitério, por respeito à família que estava fazendo o enterro. Era uma conduta que eles tinham. Por isso que então tinha uma grande multidão. Era uma cidade pequena e acredito que quase todos estavam então indo enterrar aquele menino. Todas as pessoas que estavam, que se encontravam com eles, iam caminhando junto até o enterro. Dentre a multidão, tinham pessoas que eram próximas a essa viúva, que conheciam ela, que conheceram o marido dela, que conheceram o filho dela. Mas também tinha muitas pessoas que não a conheciam e foram só para cumprir uma formalidade, ou uma norma, uma regra. Também acreditava-se, ou colocava-se a culpa que quando o marido morresse, quando acontecia uma situação na família, é que a pessoa estava em pecado. Acreditava-se muito nisso como um castigo de Deus, porque a pessoa não estava, nos caminhos certos de Deus. Então, naquela multidão que acompanhava aquela mulher, tinha muitas pessoas que estavam julgando ela, que não estavam preocupados com o que aquela mulher estava sentindo, mas estavam ali fazendo o seu julgamento. E na nossa vida, isso é comum de acontecer também. Tem pessoas que estão do nosso lado só por pura formalidade, ou porque trabalham com a gente, ou porque são parentes, mas às vezes tem muita inveja do que a gente faz. Então tem pessoas que estão do nosso lado, que a gente acha que é amigo e às vezes não é, que estão ali cumprindo só uma normativa, uma formalidade, e não estão interessados no nosso problema, não estão preocupados com aquilo que está passando na nossa vida, não estão preocupados com os nossos sentimentos. Então essas pessoas a gente deve se desconsiderar elas, porque também tem muitas pessoas que estão preocupadas com o que a gente sente. Tem muitas pessoas preocupadas com o que se passa na nossa vida, que estão dispostas a ajudar. E aquela mulher ia precisar de muita ajuda. Na lei deles, uma mulher ela não poderia trabalhar, ela não tinha isso. Além de ter perdido ali o seu único filho, um pouco antes ela tinha perdido o marido. Falo um pouco antes porque a pessoa que estava dentro do caixão, como diz a palavra, era um jovem ainda. Então não deveria fazer muito tempo que seu marido estava morto. Fazia pouco tempo. A mulher deveria ser uma mulher nova também. A criança, segundo estudos, deveria ter em torno de 20 anos. Se ela teve o filho um pouco nova, era uma pessoa nova ainda. E o marido tinha morrido. A pessoa que era responsável por levar o alimento, as necessidades, tinha falecido. E agora ela estava com seu filho. Com 20 anos, provavelmente, seu filho já estava trabalhando. Já estava conseguindo suprir as necessidades da casa. E aquela mulher perde agora o seu único filho. E a história não diz se tinha mais parentes com essa mulher. A única esperança de vida daquela mulher era o seu único filho. E ele tinha acabado de morrer. Deu para imaginar o acontecimento, o que estava acontecendo com essa mulher? A situação que ela estava, perdendo o marido, o filho, indo para fora da cidade enterrar o filho. Quando ela olha para a porta da cidade, provavelmente ela lembrou da vez que ela passou ali com o corpo do marido atrás dela, carregado por seus amigos. A situação dela estava muito difícil.
E às vezes a gente reclama por muito menos. Às vezes a gente reclama por muito menos. Por coisas que a gente não deveria reclamar. Uma vez eu estava vendo um vídeo ali, e uma mulher fez uma proposta para duas gurias. Ela perguntou como que aquelas pessoas acordariam se elas ganhassem R$1 milhão. Como que seria no outro dia? Como que elas acordariam? E elas disseram que acordariam felizes. E dela assim, tá, e se eu der para vocês agora 10 milhões, amanhã vocês vão acordar felizes? Ah, nós vamos acordar muito felizes. Tá, mas se eu der 10 milhões e amanhã você não puder acordar? Aí elas, não, mas daí não, né? Aí ela assim, então quer dizer que acordar amanhã vale mais do que 10 milhões? Vale, né? Acordar amanhã vale mais do que 10 milhões. E por que a gente não acorda todo dia contente? Então é uma reflexão que às vezes a gente acorda triste por pequenas coisas. Por coisas que às vezes não vão fazer falta pra gente. Que a gente nem precisa. Só por capricho. Ou só para mostrar para os outros que a gente tem. E às vezes a gente esquece de dar valor a essas coisas. De acordar no outro dia. De abraçar o filho. Abraçar a esposa. Coisas boas que a gente tem no nosso dia a dia. E a gente não tem dado valor. E aquela mulher agora estava indo enterrar a sua esperança. Ela não tinha mais, na situação que ela dava, não tinha mais solução nenhuma. Quando a gente se encontra com uma doença, a gente luta contra aquela doença até o final. Mas quando a morte chega, nós não temos mais o que fazer. Acabou-se a esperança, acabou-se tudo aquilo que a gente... Acabou-se todas as forças, não tem mais o que fazer. Quando chega a morte, não tem mais o que fazer. E ela estava indo, caminhando para fora da cidade. Só que nesse mesmo momento, estava entrando pela porta da cidade Jesus. E Jesus, como sempre, ele quebra protocolos. Como eu disse para vocês, a mulher, a mãe, ia na frente sozinha, chorando a morte do filho. E Jesus, ele olha para a mulher e ele vai conversar com a mulher. Naquela situação, todas as pessoas iam caminhando atrás. Os amigos iam um pouco mais próximo, os desconhecidos iam um pouco mais atrás. E Jesus foi lá na frente. Aquela mulher não conhecia Jesus. Jesus não conhecia aquela mulher. Falando no fato de Jesus homem. E Jesus estava entrando na cidade. A gente não sabe o que moveu para que Jesus estivesse naquela cidade, naquela hora, naquele momento. Claro que a gente sabe que seria a morte do filho e Jesus tinha uma obra para concluir naquele lugar. Mas a história não diz se aquela mulher orava a Deus ou não. A história deixa vago isso. Provavelmente, quando o filho morreu, a mulher se desesperou-se. O povo de Israel acreditava muito em Deus. E provavelmente ela orou a Deus, ela foi procurar Deus. E ela estava indo em direção ao cemitério, achando que Deus não tinha ouvido ela. Ela estava indo para enterrar a sua esperança. E Jesus entra na cidade. E Jesus olha para aquela mulher. E Jesus vai conversar com aquela mulher. E a primeira coisa que Deus diz para ela é: não chores. De todo o problema que ela estava enfrentando, Jesus, um desconhecido dela, talvez, era o princípio da obra de Jesus na terra nesse momento aqui. Talvez ela não conhecesse Jesus ou não tivesse ouvido falar de Jesus ainda. E Jesus vem com a multidão que acompanhava Jesus, conhecia Jesus, tinha visto os milagres que Jesus já tinha feito. E ela para conversar, e ele para conversar com aquela mulher. E ele diz para ela: não chores. Como eu falei, a multidão que está do nosso lado às vezes não está preocupado com o que a gente sente, mas Jesus está. A multidão que está do nosso lado não sabe os nossos sentimentos, não sabe o que nós estamos passando, não sabe as nossas necessidades, mas Jesus sabe.
Jesus, ele conhece o profundo do nosso coração. Jesus, ele sabe de todos os nossos problemas. E Jesus tem a solução para todos os nossos problemas. Continuando, Jesus quebra mais um protocolo. Naquela época era proibido alguém tocar. Não é que era proibido. As pessoas evitavam de tocar em defuntos. Porque na lei de Moisés, na lei que Deus deu a Moisés, a pessoa que tocasse num defunto era considerada impura. Ela tinha que passar por 7 dias de purificação, quem tocasse em morto. E Jesus chega e toca na esquifes, toca no caixão daquela pessoa morta. Jesus quebra mais um protocolo. A palavra de Deus diz que todos ficaram parados, olhando para Jesus, porque o que ele tinha feito era errado. Como eu falei, não é que não podia. Não ser impuro nessa situação, quando era considerado impuro, não quer dizer que uma pessoa cometeu um pecado. Ela não cometeu um pecado. Era uma norma de segurança para aquelas pessoas. Quando uma pessoa morria, não é como hoje que tem autópsia, que vai lá e o IML diz a causa da morte, e a gente sabe do que a pessoa morria. As pessoas morriam de algumas doenças que eles não conheciam. E eles não sabiam se essa doença poderia ser contagiosa ou não. Quem andasse com a pessoa que morreu também teria que passar por um período de purificação, às vezes menor. E essa situação foi o que a gente passou na pandemia há pouco tempo. Era mais ou menos isso que acontecia. Quando uma pessoa tinha uma doença contagiosa, ela era levada para cidades que ficavam fora do arraial ali, fora da cidade que ele morava, para que se curasse daquela doença fora da cidade, para que não contagiasse as outras pessoas. Então a pessoa que tinha lepra, que era uma doença contagiosa, era considerada impura. No caso ali da filha de Jairo, antes de chegar na casa de Jairo, o que interrompeu a viagem de Jairo foi uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Quando uma pessoa tocasse numa mulher que tinha fluxo de sangue anormal, a pessoa que conversasse, que tocasse nela, era considerada impura. Essa pessoa teria que ficar fora da cidade, porque era uma doença que eles não tinham a regulação, eles não sabiam como curar, não tinha cura para aquilo ali, e eles achavam que aquilo ali era contagioso. Então essas pessoas ficavam em lugares separados dos demais, para que não acontecesse, como foi no nosso caso a pandemia. Quando começou a pandemia, que ainda não tinha exames, se alguma pessoa aparecesse com sintomas, que era gripe, tosse, essa pessoa era ficada isolada, mesmo sem saber se ela tinha doença ou não. E ela ficava isolada, ficava ali 15 dias, e agora, na última aí do protocolo, parece que são só 7 dias, era mais ou menos o que acontecia ali. Jesus não poderia tocar, porque se Jesus tocasse agora no caixão, no defunto, ele teria que ficar 7 dias de isolamento por ter feito isso. Mas Jesus, ele quebra mais um protocolo e ele vai até a pessoa, o menino, e conversa com o menino. E como a gente pode ver na história, e as coisas, quando Jesus entra na situação, elas mudam muito de repente. Ia saindo da cidade pessoas chorando a morte de um menino. Ia entrando pela cidade pessoas que tinham visto Jesus curar várias pessoas. Ia entrando pela cidade pessoas que tinham ouvido o Sermão do Monte e tinham ouvido o que Jesus falava e estavam contentes e alegres. Tinha um pessoal entrando fazendo festa e tinha um pessoal saindo da cidade com tremenda tristeza. E quando eles se encontram e Jesus estava nessa situação, as coisas mudaram muito rápido. A palavra de Deus diz que o menino levantou e começou a falar. E o menino levantou e começou a conversar. E Jesus entregou a sua mãe. E a palavra de Deus diz que todos ficaram possuídos de grande temor. Todo mundo. E começaram a dizer que Jesus era um grande profeta. Só quem tinha feito o milagre da ressurreição
que esse povo não tinha visto, mas ouvido falar, foram os grandes profetas do Velho Testamento. Só esses tinham feito alguém ressuscitar dos mortos. E Jesus agora fez isso pela primeira vez. E todos ficaram maravilhados. Tudo o que Jesus faz tem um sentido. Tudo o que Jesus faz tem uma finalidade. E a palavra de Deus diz que todos glorificavam a Deus. A principal função de Jesus e o atributo que Ele deu a nós é que todas as coisas que a gente possa fazer, que a gente venha fazer, deve ser feita para que Deus seja glorificado, não para que nós mesmos sejamos glorificados. Tudo foi feito para que Deus pudesse ser glorificado. E tudo que a gente faz deve ser para que Jesus venha a ser glorificado, para que Deus venha a ser glorificado. E que a notícia do que Jesus fez correu por toda a Judéia. Como eu falei para vocês, Jesus conhece o nosso coração. Deus conhece o íntimo do nosso coração. Deus conhece o mais lá íntimo. Às vezes, hoje, a gente fala por que esses tipos de milagres não acontecem muito. Ou pelo menos a gente não tem presenciado. Mas Jesus, Ele quer nos curar, ou Ele quer nos ressuscitar de uma morte espiritual. De uma morte o qual nós estávamos condenados no pecado. E Jesus veio justamente para que nós venhamos ter vida. Deus, conhecendo o nosso coração, Deus, Ele se importa com a gente. Deus, Ele se importa tanto com a gente, que Ele deu o seu único filho, entregou o seu único filho, para que nós pudéssemos ser ressuscitados. Hoje, a nossa ressurreição talvez não seja mais... Não que Deus não possa fazer isso. Deus tem poder para fazer isso a qualquer momento na nossa vida. Deus, Ele tem poder para entrar no hospital e levantar uma pessoa que está lá morta, se for para a glória do nome dEle. Deus tem esse poder para fazer isso. Mas Ele está mais preocupado com uma outra condição. Se o nosso espírito está preparado para a morte deste mundo e para a ressurreição espiritual, para a gente se encontrar com Deus. E Deus, Ele deu o seu único filho para salvar a nossa vida. Deus, Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso, ou entregou a si mesmo. A palavra de Deus diz que Ele se fez maldito, mesmo sendo Deus, se fez maldito, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Então, que nós venhamos pensar nisso na nossa vida, que Deus, Ele está tão preocupado com a gente. Deus, Ele se preocupa tanto contigo. Deus, Ele sabe o que tu está passando. Deus sabe o problema que tu está passando. Se for para a glória dEle, na hora certa Ele vai te dar a solução. Mas que nós venhamos estar com o nosso coração mais confortado, porque o mais importante para a nossa vida é estar preparado para se encontrar com Ele quando partirmos daqui. Amém? Essa era a palavra que eu tinha. Eu vou passando agora para o Vagnaldo. Obrigado aí pela atenção. Amém? Vocês recebem essa palavra? Não importa como você vai morrer, sabia? Importa como você vai ressuscitar. Todos nós um dia vamos morrer, sim. Mas quando Jesus deu um brado na cruz, está consumado, Ele venceu a morte. Jesus entregou a sua vida para vencer a morte. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E disse que todo aquele que nele crê, mesmo que morra, vai viver. Então nós temos essa esperança em nossas vidas. O poder da ressurreição já opera sobre as nossas vidas daqueles que creem.
nós sabemos que a morte não tem mais poder sobre nós. A morte foi vencida na cruz e por nós vai ser o nosso último inimigo a ser vencido. A caravana da morte teve um encontro com a caravana da vida. Sempre que nós temos um encontro com Jesus, o medo da morte é arrancado das nossas vidas. Eu não sei quanto a vocês, mas o que você tem ouvido aqui? Os momentos que vocês têm sentado aqui para ouvir a palavra, levantar louvores a Deus. O que tem mudado a sua vida? O seu modo de se relacionar com a sua família tem mudado? O seu modo de dar respostas para as ofensas tem mudado? De olhar para a vida? Porque se isso que acontece aqui não tem mudado nada na sua vida, você continua tratando o seu pai da mesma maneira que você tratava, tratando a sua mãe da mesma maneira que você tratava, eu vou dizer para você, você pode participar de um culto a Deus todos os dias, de segunda a domingo. Se isso não muda nada, você pode esquecer. São só protocolos em vão. Mas isso tem que mudar, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de ver a vida. Porque se você continua a mesma pessoa, eu vou dizer para vocês uma coisa bem séria. Está perdendo tempo de vir aqui, Vagnaldo? Vou dizer. Tá. Se seu coração está fechado para não ter uma mudança lá fora, com certeza. Mas eu quero dizer para vocês, aqui é uma comunidade, que é uma família. Eu sei que tem algumas pessoas que estão nos visitando, estão nos acompanhando. Eu quero dizer para vocês, continuem nos acompanhando. Continue se relacionando com a gente. Porque tem pessoas aqui, irmão, que são exemplos de fé para a minha vida. Tem pessoas aqui que eu preciso muito delas na minha caminhada. Eu não dependo delas, tá? Eu não dependo de ninguém aqui, assim como vocês não dependem de mim. Eu dependo de Jesus. Eu dependo do Espírito Santo sobre minha vida. Mas eu preciso de todos. E todos precisam de todos. Você precisa dessa pessoa que está ao seu lado, essa pessoa que está ao seu lado precisa de você. Nós precisamos um do outro. Sabe por quê? Porque a gente vê uma onda aí de pessoas desigrejadas que acham que pode ser igreja sem estar em comunhão com o corpo de Cristo. Tem uma onda, irmãos, aí. E vocês tomem cuidado. Tomem cuidado para essa onda, porque essa onda ela é avassaladora. Ela é capaz de entrar na sua vida e romper com o seu relacionamento com a igreja e dizer para você que você pode ser um cristão dentro da sua casa. Destruir o seu relacionamento. E arrancar você do corpo de Cristo. Porque nós somos um corpo. E como um corpo, nós temos que estar conectados ao corpo de Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé? Se você não acreditar na ressurreição, é vã a sua crença em todas as outras coisas, tá? Se você não acreditar que Cristo pode te ressuscitar no último dia, é vã a tua crença em todas as coisas que Cristo pode fazer por você nesta vida. Porque no final, o que vai sobrar é isto, a nossa ressurreição. Mas enquanto isso, nós caminhamos com alegria, felizes por estarmos com Jesus,
por tudo que Ele tem feito por nós, pelos livramentos, pelos cuidados que Ele tem sobre nossas vidas. Porque o povo que caminha para o céu tem que ser um povo feliz, irmão. Tem que ser um povo alegre, um povo satisfeito com aquilo que Jesus fez por nós, continua fazendo. Sabemos que Ele vai fazer tantas coisas maravilhosas no nosso meio. Ressuscitar tantos sonhos, tantos projetos. Talvez você veio aqui essa noite com o coração amargurado, pensando que você já tentou de tudo, já buscou de tudo. Mas eu quero dizer, Jesus é a ressurreição e a vida. Ele ressuscita sonhos, Ele ressuscita projetos, Ele ressuscita a nossa vontade de viver, a nossa fé, a nossa vontade de crer. E é isso que consiste. Você gostando do culto ou não, não tem problema, que o culto foi para Deus, tá? E quando nós o amamos, não tem como nós não gostar daquilo que nós fizemos para Ele. E Ele responde com a sua palavra, uma palavra de ressurreição, de restauração, para nós sairmos daqui, mais confiantes do que nunca no Deus que nos salvou. Domingo que vem nós vamos estar aqui com a ceia do Senhor. Estarei mais uma vez relembrando o que Cristo fez por nós. Eu tenho certeza que isso vai nos fortalecer ainda mais. Nós vamos estar orando. Tiago 5 fala assim, ó. Se alguém está enfermo, que ele ore. Nós devemos pedir para as pessoas orar pela gente, mas primeiro nós temos que orar por nós. Eu tinha um problema nessa mão, que eu não conseguia, eu acordava de noite, a mão estava queimando, eu já não aguentava mais, sofrendo. Até que eu pedia para as pessoas orar, até que eu assim, não, eu vou orar por mim. Eu comecei a orar pelaquela mão. Comecei a orar, e hoje eu não sinto mais nada. Nada, sumiu tudo. E as pessoas dizem assim, quem foi que orou? Mas eu orei por mim, cara. Ei, ore pela sua vida. Entre no seu quarto. Ore pelas pessoas, mas se lembre, a primeira pessoa que você tem que orar é você mesmo. Ore pelo seu relacionamento com Deus, ore pela sua fé, pela sua vida. Porque se você estiver bem, você vai poder interceder pelas pessoas. Se você estiver curado, você vai fazer uma oração que vai curar as pessoas. Então ore pela sua vida. Ore pelos seus problemas. Coloque a mão na sua cabeça e ore por você mesmo. Coloque a mão em cima da sua enfermidade. Senhor, eu preciso dessa mão, Senhor. Eu preciso dessa mão para escrever, para digitar, Senhor. Não estou conseguindo. Eu preciso para fazer a tua obra, Senhor. E Ele me curou. Porque Ele tem poder para essas coisas. A oração de fé pode ir muito na vida de um justo. Vamos juntar os corredores e dar as nossas mãos? Eu estou falando um pouquinho a mais hoje porque é 8h30 ainda e amanhã é feriado. Amém? Nós vamos ficar aqui até uma meia-noite, não tem problema. Amanhã só dorme até mais tarde, quem não trabalha, não for trabalhar amanhã. Então está tranquilo, nós podemos fazer uma oração aí. Ore pela sua vida. Peça a Deus para que Ele entre com providência no seu coração, no seu sentimento, nas suas emoções, nas dores que você tem sentido, os problemas que você está sentindo. Talvez a sua dor seja uma pessoa amada que está passando por uma dificuldade, isso está trazendo infortúnios para a sua vida, aflições para a sua vida. Mas ore pela sua vida, ore pela vida daqueles que você ama, que você conhece, que estão com dificuldades. Porque hoje nós ouvimos aqui de um Deus que passou por uma vida de uma mulher e quebrou todos os protocolos. Aquele que era impuro tocou no impuro e não ficou impuro, mas o impuro foi purificado. A vida daquela mulher foi restaurada pelo poder da ressurreição que está em Jesus. Então, a nossa fé tem o poder de tocar em Jesus. Tocar naquele que pode todas as coisas, naquele que sonda os nossos corações. É capaz de consolar as nossas aflições, de fazer a gente esquecer de coisas que a gente ainda está guardando em nossos corações, mas já era para ter esquecido. Senhor. Ele tem poder de restaurar o relacionamento com os seus parentes, irmão. Tem poder. De fazer vocês tratá-lo de maneira melhor. Talvez você não esteja tratando da melhor maneira que era para estar tratando.
Talvez você esteja com o coração endurecido, mas o Deus da ressurreição está aqui. E Ele pede, ei, ore por esse problema. Ore por essa dificuldade. Eu posso mudar as circunstâncias à sua volta. Jesus, Ele não nos livra do choro, mas Ele nos livra no meio do choro. É um Deus que pode transformar o nosso pranto em alegria, a nossa tristeza em felicidade. Pode mudar a nossa maneira de pensar com relação a certas circunstâncias. Mas, Senhor, nós te pedimos, Senhor, para cada pessoa que veio aqui essa noite, Senhor, todos nós temos a nossa dificuldade. Temos nossos momentos de dúvidas, o nosso momento de incredulidade, mas o Senhor é aquele que arranca as dúvidas dos nossos corações. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nós temos um encontro com a verdade. Essa verdade tem o poder de libertar-nos, Senhor. Libertar de calabouços que entramos, Senhor, que não éramos para ter entrado. Decisões que tomamos que não éramos para termos tomado, Senhor. Mas o Senhor pode mudar as circunstâncias. Pode arrancar o choro dos nossos olhos. Um dia, o Senhor vai enxugar todas as nossas lágrimas. Mas enquanto esse dia não chega, o Senhor vai nos consolando com os seus milagres, com o seu toque, com a sua providência sobre nossas vidas. Então nós te pedimos, Senhor, se tem alguma pessoa enferma aqui esta noite, Senhor, eu sei que essa pessoa está chorando, está orando por essa enfermidade, mas o Senhor interceda. Entre com providência, Senhor. Porque nós somos a igreja do Senhor. Aqueles que foram chamados para interceder em nome de Jesus, em nome do Cristo, o Filho do Deus vivo. E se nós nos reunimos aqui é porque nós sabemos que o Senhor está no nosso meio. O único que pode todas as coisas, suficiente para resolver todos os nossos problemas e todas as nossas dificuldades. E quando o Senhor não nos tira das circunstâncias, o Senhor nos ajuda a atravessar essas circunstâncias, acreditando que as coisas podem mudar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria veio pela manhã. Sempre vem, a alegria sempre desponta depois do choro. Quando a caravana da morte tem um encontro com a caravana de Jesus, é Jesus que muda as circunstâncias, é Jesus que muda toda a situação. E eu creio que você veio aqui essa noite, porque se você sabe que Jesus está aqui, essa é a comunidade daqueles que andam com Jesus. Esta é a comunidade daqueles que creem em Jesus. Esta é a comunidade que uns se preocupam com os outros. Esta é a comunidade daqueles que glorificam sua vida, glorificam a vida de Cristo através das suas vidas. E esta é a comunidade que vai morar com Deus eternamente. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todos vocês. Amém. Deus abençoe a todos.